Eu queria começar lendo a Bíblia no Salmo 103, versículo 17 e 18. Salmo 103. Salmo 103, versículo 17. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno está com os que temem, e a justiça com os filhos dos seus filhos, com os que guardam a aliança e se lembram de obedecer os seus pecados. Eu queria estar falando sobre essa questão de oração, porque esses tempos eu tenho orado muito, e eu lembro que também que a igreja tem orado muito pela minha família, pela minha irmã, e eu queria agradecer muito os irmãos por causa disso, o pastor principalmente, por estar ordenando tudo isso. Então, obrigada. Vamos lá para Mateus, versículo 6, capítulo 6, versículo 7 e 8. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles sempre pensam muito por falarem, serem ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a vós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oração também é algo muito importante, e na vida de um cristão é algo o principal. Então, novamente, a oração, ela nos ajuda muito, e a gente não precisa ficar repetindo a mesma coisa, e que seja sempre feita a vontade do Senhor e não a nossa. Então, agora eu vou orar pela vida de todos nós que estamos aqui. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, que o Senhor possa estar abençoando todos. Pai, hoje venho pedir pela vida de cada um que se levantou da sua cama, meu Pai, para vir aqui cultuar o teu nome. Senhor, peço pela vida das pessoas que têm seus pedidos, que o Senhor possa abençoar cada um deles. O Senhor sabe o que está em cada coração, meu Deus. Que o Senhor possa guardar todos que estão aqui na vinda e na volta, meu Deus. Senhor, peço mais uma vez que o Senhor guarde o pastor, o pessoal da intercessão, que o Senhor possa abençoá-los grandemente, meu Pai. Oro por todos. E é isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, toda igreja, amém? Hoje o culto está sendo dirigido pelos adolescentes. Que bom, que privilégio. Você pode se levantar e nós vamos louvar ao Senhor. Mais um dia na presença do nosso Deus, mais um dia em que a misericórdia do Senhor, ela se renovou sobre nós. Então nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor e buscar a Ele neste dia. Vamos lá? Eu te busco. No silêncio tu és
Glória a Deus. A palavra está com a Gi. Podem se sentar, viu, irmãos? Bom dia. Tem algum visitante aqui hoje, nessa manhã? Ou alguém que nos visita pela segunda vez? O Alexandre está fazendo graça. Enfim. Cumprimentem as pessoas que estão do seu lado, fala bom dia, né? Estamos todos aqui na casa do Senhor, todos conhecidos. No culto da manhã, quanto no culto à noite. Então, se vocês puderem vir para poder participar. A cada primeiro e terceiro sábado, que seria a cada 15 dias, a gente tem o encontro dos adolescentes. Então, quem tiver um filho adolescente ou algum amigo aí, para poder trazer, para vir aprender um pouco mais sobre a palavra, se divertir ao mesmo tempo, que vai ser muito bom, vai ser bênção na vida das pessoas. O outro aviso é que a campanha de missões nacionais já começou, e se você quiser ajudar, você pode ajudar orando, tanto pela campanha quanto pelos missionários, contribuindo com uma oferta, e fazer o jejum e a oração, que vai acontecer no período do dia 5 até o dia 11 de setembro, e participar do culto da Manhã com Deus, na quarta-feira, no feriado do dia 7, às 9h30. E nos dízimos, as formas de contribuir é pelo envelope, que está aí nos bancos, por transferência, e aí a conta da igreja está aí, e por cartão, que tem os irmãos lá no fundo com a maquininha. E o versículo para os dízimos e as ofertas é Provérbios 11, do 24 ao 25. E ele diz assim: algumas pessoas gastam com generosidade e ficam cada vez mais ricas. Outras são econômicas demais e acabam ficando cada vez mais pobres. Quem é generoso progride na vida, e quem ajuda será ajudado. Esse versículo, ele fala que o Senhor, ele dá todas as coisas necessárias para a nossa vida, e ele dá, às vezes, até mais do que nós precisamos. E se você quer ser bem-sucedido na sua vida financeira, lógico, se Deus permitir também, você tem que dar generosamente, de coração. Você não pode dar de qualquer jeito. Se você dá com generosidade, o Senhor vai te recompensar cada vez mais. Então, quem ajuda será ajudado. Eu vou orar, então, agora, pelos dízimos e as ofertas. Vai ter os adolescentes aqui na frente, com a cestinha dos pedidos de oração, para quem tiver também. Oremos. Senhor, meu Deus, muito obrigado por mais esse dia que estamos aqui na sua casa, Senhor, orando, pedindo ao Senhor, aprendendo um pouco mais sobre a sua palavra. Que o Senhor abençoe a vida de cada um que está aqui hoje, Senhor, e da sua família. Que o Senhor abençoe também aqueles que não puderam vir, e que o Senhor abençoe a vida financeira de cada um. O Senhor sabe quais são as suas necessidades, então que o Senhor venha a suprir, a ajudar essas pessoas. E é isso. Muito obrigada. Estou de pé, te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos levantar, queridos. Quão grande é o meu Deus.
Deus. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Amém. Nós vamos ter um momento de intercessão. Se você puder se juntar com quem está mais próximo de você, eu gostaria de dividir aqui alguns pedidos de oração com os irmãos. Mas antes, a palavra de Deus, ela diz assim no Salmo 119, verso 1: Os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Nós acabamos de cantar, né, uma canção que fala quão grande é o nosso Deus. E às vezes, irmãos, nas lutas que nós atravessamos do dia a dia, a gente nem sempre imagina a grandeza de Deus e o que Ele pode fazer por nós. E Deus, Ele conhece, né, o nosso coração, Ele conhece o seu contexto de vida, Ele sabe as suas necessidades. E é nesses momentos que nós devemos olhar para Deus e dizer: Deus, Tu és grande, e a minha vida está nas Tuas mãos. Queria que os irmãos orassem pela vida da Priscila, do Tiago. Nós estávamos aqui pedindo oração, né, já há um tempo, pela Nayara, prima dela, que estava internada e infelizmente ela faleceu. Estava com câncer e, né, tinha tomado todo o corpo, né, metástase. Então vamos orar, tá bom? Pela Priscila. Lembrando que o marido da Nayara é o Felipe e a mãe dele, Helena, tá bom? Então vamos interceder por estas vidas. E a mãe do Felipe, né, faz também um tratamento de câncer. Então é a esposa que faleceu e a mãe também está fazendo um tratamento dessa enfermidade. Então vamos orar por essa família. Vamos orar também pelo Davi, pai, e Davi filho, que são amigos do irmão Alexandre Coutinho. Ele recebeu a notícia que o filho, né, o Davi, um portão caiu em cima dele. É um menininho de 9 anos de idade e atingiu essa região aqui do tronco, atingiu o fígado. Então ele está internado. Então vamos orar, né, para que o Senhor esteja no controle dessa vida. Também orar, continuar orando, né? Na verdade, antes de falar desse, queria que os irmãos orassem pelo Dempsey, esposo da irmã Geralda. Ela me mandou agora mensagem dizendo que ele está internado por pneumonia. Então vamos clamar a Deus. E também, dentre todas essas informações, nessas notícias difíceis, mas vamos orar também pelo Ricardo e a Fernanda. Essa semana, a última mensagem que ele me mandou, disse que ela teve boas melhoras, né? Vou ler aqui rapidinho para os irmãos. E o que ele disse: eu louvo e glorifico a Deus pela vida da minha esposa. Ontem ela foi liberada para comer alimentos sólidos. É uma evolução, graças a Deus. Acompanhei ela durante o jantar, não teve refluxo, reação, nem enjoo, graças a Deus. E aí, né, ele discorre aqui com outras informações. A febre acabou, enfim, ela está fazendo tomografia para acompanhar, né, como é que está a situação do cérebro dela. Então a gente precisa, né, orar, interceder. Eu creio muito que as coisas que acontecem é o poder de Deus e, claro, das orações. E a gente pensa, né, olha só, vou dizer aqui sobre essa questão do Ricardo e da Fernanda. Olha só, ela conseguiu jantar. É uma coisa que a gente faz diariamente, né, irmãos? Então todo dia é dia da gente agradecer a Deus. Porque uma moça, os irmãos sabem, a gente tem pedido isso, uma moça tão jovem, né, servindo a Deus aqui na igreja, animados de estarem aqui conosco. E ontem, né, pôde jantar. Uma coisa que a gente faz. Então valorize, agradeça a Deus pela vida, pelo dia que Ele te deu. Você está aí de pé, né? Louvado seja o nome do Senhor. É claro que a gente não pode esquecer de orar pela Sarinha, né? Ela está ali, ó, do meu lado esquerdo aqui, com a mamãe, com a Hannah também.
Vamos continuar orando pela Sara. E Deus está cuidando de tudo, não é verdade? Amanhã tem consulta lá no HC, então vamos continuar orando. É que eu não estou, mas é os procedimentos, né? Amém. Amém por isso, né? Então vamos louvar ao Senhor. Vamos orar, queridos. Feche seus olhos. Ore, interceda. Aproveite esse tempo que Deus está te dando de você orar, ser bênção na vida de alguém. E esse é o momento da gente orar um pelo outro, por esses pedidos. Talvez você não se lembre de todos, mas coloque, né, na mão do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Deus, nesta manhã aqui reunidos na Tua presença, Pai, estamos juntos como igreja, colocando, ó Deus, nossas necessidades nas Tuas mãos, esses pedidos, ó Deus, que foram trazidos pelos nossos irmãos aqui, anotados nos papéis, ó Deus, que nós temos orado toda semana, Deus, por essas vidas, essas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, entra com providências, vai agindo, ó Deus, em favor dessas necessidades, Pai. Nós somos o Teu povo que clama a Ti nesta manhã. Ó Deus, nós reconhecemos que todas as coisas estão nas Tuas mãos. Assim como esse versículo diz, ó Deus, que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das Tuas mãos. Tudo está nas Tuas mãos, Deus. Céu, terra, universo. É o Senhor quem governa, é o Senhor quem governa as nossas vidas, detalhes que muitas vezes a gente não sabe, mas tudo está nas Tuas mãos, é o Senhor que está dirigindo, Deus, e assim nós suplicamos nesta manhã, venha atender, ó Deus, o nosso pedido, o nosso clamor que fazemos nesse dia, Pai, porque não temos outro a não ser o Senhor. Rogamos a Ti, ó Deus, manifesta a Tua glória, o Teu poder sobre as vidas aqui que foram compartilhadas. Sim, ó Deus, traz cura para aquele que está enfermo, abre portas, Senhor, para aquele que está desempregado. Ó Deus, abençoa aquela família que está endividada, que está com problemas financeiros. Deus, traz reconciliação naquele lar que precisa, ó Deus, da paz que só o Senhor Jesus pode dar. Ó Deus, mencionamos de forma especial alguns pedidos, como por exemplo, a vida do Felipe, ó Deus, o primo da irmã Priscila e do Tiago. Deus, conforta esses corações, Pai Celestial. Só o Senhor, é só o Senhor, o Espírito Santo, que pode confortar esses corações. Ó Deus, palavras humanas são pequenas diante de uma situação, diante de uma perca, principalmente da Nayara, mas nós pedimos, ó Deus, que o Senhor traga o consolo sobre a vida da Priscila, do Tiago, do Felipe e também da Helena, que também está passando por um tratamento dessa enfermidade. Ó Deus, Tu sabes todas as coisas, e a nossa oração é que o Senhor faça o melhor nessa vida e nesta família. Pai Celestial, também oramos pelo seu Denis, que está lá no hospital agora. Recebi esse recado, talvez fazendo tratamento ali pela pneumonia. Cuida, Senhor, desta família, abençoa a vida dele, ó Deus, que ele seja curado pelo Senhor e seja cuidado pelos médicos que ali estão. Pai, também colocamos a vida da Sarinha nas Tuas mãos. Ó Deus, amanhã será um dia muito importante para ela e para toda a família. Dá o direcionamento, Deus, que eles precisam para o tratamento, os próximos passos que eles vão fazer com a Sarinha, Pai. Cuida da sua saúde, restaura todas as coisas, traz a cura, Senhor, sobre a vida dela. Nós cremos, Deus, no milagre, e que assim seja feito. Abre as portas, Pai, da sabedoria para os médicos, toda a equipe que vai cuidar dela, Senhor, e assim esteja usando a vida daquela equipe médica. Abençoa a sua família, a irmã Lídia, a Hannah, que estão aqui conosco. Que o Senhor esteja presente
na vida delas, Pai, em todo tempo fortalecendo as suas vidas. Pai Celestial, também oramos pela vida da Fernanda, que tem tido um quadro de crescimento, de melhoras, Pai. E assim nós suplicamos ao Senhor que continue com ela, abençoando a sua vida, para que ela possa se recuperar plenamente, Deus. E assim receber alta daquele hospital, estar junto com seu marido em casa e aqui conosco, celebrando, adorando ao Senhor. Pai Celestial, são tantas as necessidades, outros nomes, pessoas, irmãos, amigos, vizinhos, familiares, que agora nesse momento estamos colocando diante do Senhor. Visita, Senhor, cada pessoa onde ela estiver. Faz a obra no meio, na vida do teu povo, Senhor. E assim haja no nosso coração sempre motivos de gratidão, de louvar ao Senhor pelos milagres que o Senhor fez, faz e fará em nossa vida. Nós cremos de todo o nosso coração que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Abençoa a nossa vida, todos os detalhes e tudo aquilo que a gente precisa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Adore a Deus, igreja. Levante suas mãos. Adore ao Senhor mais uma vez. Quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Antes de você sentar, fala para quem está do seu lado: olha, Deus vai ver. Não, as pessoas vão ver o que Deus vai fazer na tua vida. Deus já está vendo, né? Amém, igreja? Pode se assentar, por favor. Olha, hoje eu estou muito feliz, né? Na verdade, por nós sermos cristãos, filhos de Deus, nós somos um povo alegre. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Mas hoje eu estou feliz, né? Porque, claro que os irmãos perceberam, né? Meu filho ali na bateria, um dos motivos, né? Então, glória a Deus por isso. Fico muito feliz, né? Fê tem aprendido bateria com outros adolescentes, juniores, né? Que estão fazendo aulas na segunda-feira. E com certeza, daqui um pouquinho, todos estarão aqui louvando e servindo ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Muito bem. Tivemos aqui as irmãs também, né, da coreografia, da dança, aqui servindo ao Senhor. Tudo é motivo de servir a Deus, sabe? Que a gente às vezes fica assim, aonde que eu posso servir? O que eu posso fazer? Você está perdendo tempo, né? Às vezes criticando quem faz, não é verdade? Aí, eu vou falar uma coisa, minha igreja aqui, família, Vila Diva. Tem gente que fala assim, eu não concordo com dança. Pior é aquele que critica e não faz nada, né? Então, pior daquele que, me perdoa, tá, nisso, falar aqui, porque você sabe, né? A gente fala disso e tem esses negócios, infelizmente. Tem gente que critica, mas para fazer, não levanta uma cadeira, né? Não levanta um papel, não tira um prato da mesa. Então, dá licença, né? A gente tem que servir a Deus com tudo aquilo que nós temos e tudo aquilo que nós somos. Amém, igreja? Também vi aqui os adolescentes, né? O Ale está lá atrás, né? Organiza eles. Então, a Hanna, a Giovana, enfim, os meninos aqui. Lá em cima estão todos, né? Na multimídia. Então, eu vou falar nomes, né? Porque senão a gente esquece algum, mas eu estou muito feliz porque a gente tem alinhado algumas coisas, né, com os adolescentes, que são o presente e o futuro da igreja, não é verdade, gente? E a gente, como igreja, precisa orar, investir nessas vidas, tá bom? Então, queria pedir para os irmãos que orassem, que intercedessem pela vida deles, para que Deus, assim,
esteja abençoando. Olha, eu fico muito feliz, né? Porque estar aqui na frente não é fácil. Não é fácil, não, né? Os irmãos sabem, eu pelo menos levanto mais cedo, pedir graça de Deus, né? Misericórdia para poder ministrar para os irmãos, dirigir um culto. Então, olha só, os adolescentes que estão aí, né? Vamos dizer assim, no início da vida, né? De etapas da vida deles, e já aqui à frente, né, com o microfone, muitos adultos nem oraria. Você fala, veio aqui orar. Não, eu não, pastor, pede para o pastor Ricardo, eu não, né? Mas a gente vê aí que eles estão envolvidos. E uma coisa bacana, são pessoas que a gente está vendo, mas tem muitos dessas faixas etárias que estão envolvidas na igreja, né? Então, uma das coisas que a gente alinhou é, pelo menos, todo o último domingo do mês de manhã, eles vão estar aqui dirigindo o culto, né? O pastor está acompanhando, está supervisionando, o Alexandre vai orientando, para que a gente desenvolva também, né, na vida deles, primeiro, o amor a Deus, segundo, o amor à casa de Deus, né? E terceiro, a liderança, né? Nem todos vão se adaptar a estar aqui na frente, mas muitos fazem tantas outras coisas importantes, né? Em outras áreas também. Então, a gente precisa realmente, de fato, orar pela vida deles, porque a gente sabe, para ninguém, né, é fácil. Mas essas faixas etárias eu tenho orado muito, porque os desafios têm aumentado mais ainda na vida deles, né? As coisas como o mundo está, a libertinagem das coisas, tudo é relativo, né? Tudo é relativo, quer dizer, e se eles falam que são da igreja, são perseguidos. Você é careta, você vai na igreja, sai dessa. A gente que é adulto já é perseguido dessa forma, imagina essa faixa etária que ainda está construindo, né, os seus conceitos, essas coisas todas. Então, ore mesmo por todos, né, na verdade, mas hoje a gente está mencionando aqui os juniores, adolescentes, enfim, e pelos jovens também, que a gente precisa de uma atenção muito especial. A gente vai tomar algumas ações, né, referente a essa faixa etária, né? Então vamos orar, irmãos, para que o Senhor os guarde de todo mal e esteja abençoando a vida deles. Posso contar com a sua oração? Amém, queridos? Obrigado, viu? Que Deus te abençoe. Vamos lá para a última mensagem dessa série, o que Jesus espera dos seus seguidores. Eu quero ler um texto de Mateus capítulo 12, se os irmãos puderem, abre aí sua Bíblia, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Verso 46 até o 50. Mateus capítulo 12, verso 46 até o 50 diz assim: Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém, igreja? Olha para cá, por favor. Bom, nós falamos nesse mês de agosto sobre sermos discípulos de Jesus. O que Ele espera de nós. Falamos aqui aos domingos de manhã e hoje estamos encerrando porque no mês de setembro, próximo mês, vamos falar mais sobre missões, sobre a campanha que foi mencionada. Mas uma coisa que é importante eu e você relembrar ou aprender, o que é um verdadeiro discípulo? É aquele que segue os passos do mestre. É aquele que anda, no caso nosso,
nos passos de Jesus. Nós precisamos, na nossa jornada, na nossa caminhada, olhar, ler nas Escrituras, o que é que Jesus fez, que nós também podemos fazer. Porque Jesus mesmo disse que obras maiores do que aquele fez, nós faríamos. Não que a gente seja mais poderoso que Jesus. Quando Jesus ele menciona essa expressão, ele estava dizendo que assim, ele ficou aqui realizando o seu ministério por 3 anos. E só de crente você tem mais que isso, não é verdade? Tem gente aqui que tem 20 anos, 30 anos de batizado. Então, é nesse aspecto, nós teríamos mais tempo que Jesus para poder realizar a sua obra, né? E hoje você vê, né, quando Jesus começou o seu ministério, era lá naquela região. Hoje, até com a internet, as transmissões, hoje você consegue alcançar nações, vários povos. A gente vê hoje em dia, né, agências missionárias levando Bíblias para lugares que seriam impossível um ser humano chegar. Então é nesse sentido que Jesus fala que nós faríamos obras maiores do que ele, porque Jesus fez a sua obra numa região local, vamos chamar assim, mas a igreja, nós, o corpo de Cristo, hoje nós poderíamos estender mais lugares e alcançar mais povos, hoje em dia, pelos recursos que nós temos. Mas uma coisa que não pode sair do nosso coração é o princípio básico, a essência básica, ser como Jesus. Nós precisamos ter essa ideia, irmãos. Ser e seguir igual Jesus. O apóstolo Paulo mesmo, ele mencionou certa vez, uma das cartas que ele mesmo escreveu, dizendo, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou do pastor Rodrigo, assim como eu sou da irmã Maria de Fátima, assim como eu sou da irmã Cida, não, assim como eu sou de Cristo. Paulo não mencionou nenhum outro nome, né? Nenhum outro nome de pessoas importantes da sua época, né? Seus filhos espirituais, não. Paulo mencionou, olha, sede meus imitadores, porque eu estou imitando Jesus, porque eu estou seguindo os passos de Cristo. Então, irmãos, esta é a nossa realidade. As pessoas, e a grande verdade é essa, elas precisam olhar para mim e para você e ver características de Jesus. Elas precisam ver que nós somos diferentes, né? E infelizmente, às vezes a gente tem uma má impressão. Não sabe se aquela pessoa realmente ela é cristã ou se ela é ímpia ainda, se ela é convertida ou se ela é convencida, porque existe muito disso, né? Tem várias pessoas, né, sem entrar numa área de julgamento, não é essa a questão, mas para a gente fechar esse ponto, a gente percebe que pessoas que frequentam a igreja, elas não são convertidas, elas não são assim, sabe, uma vida entregue a Deus. Elas são convencidas. Talvez elas estão frequentando uma igreja porque acha legal, né? Porque acha bom, porque ela não quer ficar de mal com Deus, porque senão Deus vai dar um castigo, né? De repente eu vou entregar meu dízimo, porque senão Deus vai me castigar. Eu vou na igreja no domingo, senão Deus vai mandar um problema aí para mim essa semana. Deus não trabalha e nem age desse jeito. Tudo que nós fazemos tem que ser por amor. Mas a gente tem que analisar o nosso coração, se realmente nós somos discípulos de Jesus. Se nas minhas palavras, nas minhas atitudes, e hoje, né, eu estava até pensando, não fica só nas palavras, hoje até no que eu digito no WhatsApp, nas mensagens para outras pessoas, se realmente aquilo transmite Jesus para elas. Porque não é só palavras, antigamente era assim, né? Antigamente você tinha que conversar com alguém, você ligava para ela, alguns anos atrás. Não é da minha época, talvez sejam das suas, né? Mas a gente tinha que ligar para falar com alguém.
Hoje não, tá fácil, glória a Deus. A gente tem que usar as ferramentas aí da tecnologia. A gente conversa com as pessoas facilmente. Quer dizer, mas só que cuidado com o que você tecla, com o que você fala, com o que os teus olhos veem, né? Isso é muito importante. Porque não adianta nada alguém olhar você e falar: esse é parecido com Jesus. Só que lá dentro, será que Jesus habita ali? Nossa, eu já ouvi muito disso. Alguém falando de alguém: nossa, que bênção essa pessoa. Só que lá dentro, podridão total. Nossa, olha, essa pessoa, olha como ora. E não se engane, até o diabo faz milagres. Milagres não, vou consertar aqui. Faz sinais para enganar. Nossa, olha isso, olha aquilo. A gente tem que olhar para Jesus e ser como Ele é. Eu sou falho. Vou falar de mim para você, né, não achar que eu estou falando de você. Vou falar para mim, de mim. Eu sou falho, eu vou errar. Eu vou tropeçar. Mas a misericórdia de Deus vai me levantar. Mas eu tenho que olhar para Jesus. Eu não tenho que olhar para você, e nem você para mim. É claro que muitas vezes, entenda bem a minha colocação, eu estou ministrando, não dá tempo de falar todos os detalhes. É claro que a gente olha para as pessoas, se espelha nelas, né? Olha, gostaria de ser usado como essa irmã é. Olha, que bonito como essa irmã ora. Quem sabe Deus me abençoe um dia, eu consiga orar como ela, né? De repente um adulto fala: olha que bênção o adolescente, né? Eu queria ter coragem como ele, né? Ou ela faz isso. Não há problema você olhar, se inspirar em pessoas, mas seguir é Jesus. Porque a palavra de Deus diz que ele não errou, ele não teve pecado. Agora, né? Tome cuidado, porque de repente você pode estar olhando, observando, se inspirando em pessoas que aparentemente seguem a Jesus, mas por dentro pode estar bem longe daquilo que Deus quer. E por falar no que Deus quer, a gente precisa, né, se questionar e dizer: o que Deus quer de mim? O que o Senhor quer da minha realidade, do meu dia a dia, quando eu falo realidade, do seu contexto de família, do seu trabalho. Porque ser crente, ser cristão, não é só aqui dentro da igreja. Não é só aqui. Os grandes desafios é onde você vive, é no seu contexto, na sua realidade. É ali que você vai demonstrar Jesus para outras pessoas. Aqui eu e você estamos vendo. Aqui está todo mundo batendo palma, levantando a mão, a gente está na mesma página, estamos no mesmo contexto, mas e lá fora? É o grande desafio, né? E aí a gente precisa pensar: o que Jesus quer de mim como marido, como esposa, como filho, como pai, como mãe, como servo, como membro de uma igreja? O que Jesus quer de mim? É impossível a gente não se questionar e viver a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa perguntar: o que Jesus está esperando de mim? O que Ele deseja que eu faça? E acredite que, infelizmente, né, muitas pessoas vivem como se nada tivesse acontecendo, né? Elas vivem a vida delas sem prestação de contas, no sentido de vida espiritual. Elas vivem do jeito que elas querem, né? Não, a gente presta conta para Deus. Há um Deus que nós servimos, que está olhando nossos passos, que muitas vezes a gente tropeça e Ele está falando: filho, levanta, eu estou com você. E se porventura a gente errar: filho, não era isso que eu queria para você. Se a gente tomar uma decisão, uma escolha errada: filho, não foi isso que eu planejei para a tua vida. Então a gente precisa se questionar: o que Jesus quer de mim? O que Ele quer que eu faça com essa situação tão difícil de ser resolvida? De repente seja o seu contexto. E aí Jesus, nesse texto, ele fala justamente isso. A mãe, né, os irmãos de Jesus estavam lá fora, porque Jesus, ele vivia rodeado de pessoas, né? Sempre gente querendo um milagre, que ele fizesse alguma coisa. Então era difícil
chegar perto de Jesus. Por isso, quando a gente fala um exemplo só, daquela mulher de fluxo de sangue, quando ela tocou nas vestes de Jesus, aquilo, meus irmãos, foi uma coisa assim de outro mundo, porque ninguém chegava tão perto de Jesus assim, por causa, né, das pessoas, era difícil. Quando Jesus chamava, então, né, teve uma ocasião que Jesus chamou um cego, falou: chamem ele aqui. Nossa, por isso que ele larga a capa e vai lá até Jesus, porque era difícil. E assim como nós estamos vendo nesse texto, que a mãe de Jesus estava lá fora, não estava do ladinho dele. E aí Jesus, né, ele traz esse ensino, dizendo assim, aqui ele não está ignorando, né, sendo indiferente com a sua mãe e com os seus irmãos, mas o que ele estava dizendo assim, que na verdade, que a família de Jesus é aquele que obedece a Deus. E aí no nosso caso, como Jesus já está no céu, é quando a gente segue os passos de Jesus, quando a gente faz o que Ele quer, porque diz a palavra assim: pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, ou seja, minha família. Esse que faz a vontade do Pai, esse que segue os passos de Jesus, é esse que vai fazer parte da família de Deus, de Jesus. Sabe, a gente precisa, né, a gente tem colocado assim para a igreja, nas mensagens, à noite também, sempre um posicionamento. Você não pode vir na igreja e voltar do mesmo jeito. Vou lá, vou ver o que o pastor vai falar, vai ter umas músicas, né? Principalmente aqueles que são antigos de igreja, ele já parece que já sabe, né, o que vai acontecer. Tá, vamos lá, vamos ver se vai ter alguma novidade, como, né? Se não fosse acontecer, se Deus está presente, vai acontecer coisa nova. Você crê nisso em nome de Jesus? Diga um amém. Porque Deus está presente. Deus está presente, irmãos. A importância de estar na igreja é diferente de você estar trabalhando ou você fazendo um curso em qualquer outro lugar ou na sua casa. Por quê? Porque lá no seu trabalho você está focado em desenvolver o seu trabalho, a sua profissão. Você não para ali 3 horas da tarde e fala: peraí, chefe, o senhor me pediu um relatório, mas eu sou cristão, eu vou te adorar aqui, peraí. Aí o seu chefe fica olhando assim e fala: ih, esse cara está maluco. Você é pago para trabalhar, né? Você está em casa, tudo bem, você tem uma certa liberdade, põe lá um louvor, vai ouvindo uma leitura bíblica, né? Enfim, tudo bem. Mas estar na igreja, meus irmãos, a gente está no mesmo contexto, né? Aparentemente, nada vai procurar te distrair, porque o foco aqui é a adoração a Deus, é a ministração da palavra, é a oração. Porque se você estiver em casa, o que vai acontecer? Vai passar o caminhão do gás, aí você está lá, orando. Ai, está faltando gás, espera aí, Senhor, eu já volto na minha oração, senão ele vai embora, e vai embora mesmo. Te distraiu. Você está lá lendo a Bíblia, se isso não aconteceu com você, já aconteceu comigo. Você está lendo a Bíblia, Senhor, fala comigo, aí você escolhe um texto e tal, e está lendo, e o Senhor falando, aí de repente você ouve, plau, plim, tal, aquela coisa toda, os vizinhos brigando. Te desconcentrou. Né? Não vou na igreja, quem sabe um dia, talvez quando Jesus voltar. Então, a gente tem que pensar, irmãos, que esse contexto ele é muito importante para nós entendermos o que Deus quer falar de forma coletiva. E esta é a família de Deus. Quando se encontra, quando está junto, né? Quando estamos, vamos pensar aqui, num almoço de domingo. Não é gostoso quando você recebe lá seu filho, de repente já está um marmanjão, até com neto já. Não é gostoso você preparar lá uma macarronada, ou alguém que você gosta, convida lá para jantar, comer uma pizza, enfim, alguma coisa. Você espera aquelas pessoas. Você acha que Deus não está esperando ver a gente junto? Será que é diferente? Se nós somos a família de Deus, eu acho que essa é a expectativa de Deus.
de ver, tradicionalmente, falando nossa linguagem, né? Tradicionalmente, Deus quer ver a família dele reunida. Seus filhos, né? Como Jesus disse, vamos usar as expressões, os irmãos, as irmãs, as mães, as filhas, todos reunidos. Porque Jesus está nesse banquete. Está nesse banquete para nos dar o melhor que nós podemos receber dele nesse dia. Você crê nisso? Amém, queridos? É isso que Deus deseja. Nós falamos aqui, né, nesses domingos, já estou terminando. Nós falamos aqui, nesses domingos, uma das mensagens foi que Jesus quer que a gente permaneça nele, não sair da presença dele, né? Ele mesmo disse que nós somos os ramos. Está ligado? Sabe o que isso quer dizer? Nada tem que dividir o meu coração com Deus. Nada. Nem família, nem entretenimento, nem lazer. Nada pode dividir o meu tempo com Deus. Nada. Nada pode substituir o meu amor com Deus. Nós falamos aqui sobre amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Então a gente tem que fazer algo por aqueles que estão ao nosso redor. E hoje, né, a gente está aplicando essa realidade, como ser verdadeiros discípulos. Verdadeiros. Que tem muito falso. Porque Jesus chamou muito, né, dos fariseus de hipócritas. Jesus chamou, foi Jesus. Hipócritas, né? Eles queriam dar uma lição de moral em Jesus. E em Jesus falava: hipócritas vocês são. Vocês são, parece uma coisa, mas são outras. A Hannah aqui leu uma leitura sobre oração. E só pegando esse gancho e aproveitando para a nossa aplicação. Por exemplo, Jesus criticou aqueles fariseus porque eles faziam orações nas esquinas para se aparecer. Quer dizer, era só uma aparência, mas por dentro estava muito longe, muito, muito longe do que Deus queria. Eu quero concluir lendo um versículo que está em Lucas, abra em sua Bíblia, capítulo 9, verso 23. Lucas, capítulo 9, verso 23. Lucas capítulo 9, verso 23 em diante diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esta a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Olha para cá. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sabe o que eu entendo de perder a alma? É estar distante de Deus. O que adianta a gente investir nossa vida nessas coisas terrenas e perder a nossa alma? Que adianta você ficar nesse corre-corre, nessa agitação da vida e simplesmente continuar longe de Deus? O que adianta, né, você fazer uma coisa ou outra e não ser um seguidor de Cristo? Vai perder a alma. Está longe de Deus. E nesse sentido de salvação, vida eterna, entrar no céu, não tem meio termo. Para Deus nessa questão não tem coisas relativas. Ah, não, mas ele é legalzinho, ela é legal, né? Então, aí os anjos lá na volta de Jesus estão lá na entrada do céu, assim, né? Ah, deixa ele entrar,
Ele foi mais ou menos. Ela foi assim, meia boca. Então deixa ele entrar. Vai, quebra o galho. Não vai ter isso não. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É o que Jesus disse. Se alguém... E é interessante que a Bíblia fala aqui, né? Jesus disse a todos. Estava com quem ele lá? Até os discípulos. Porque Jesus não amarrava ninguém e dizia, olha, vem aqui, eu preciso de você. Não, ele tinha uma missão. Eu já falei isso, né? Quando o jovem rico chegou para Jesus e falou assim, Jesus, o que eu preciso fazer para entrar no céu, para ganhar a vida eterna? Aí Jesus, olha, ama a Deus. Ah, isso eu faço. Aí ele fala assim, então, ame o próximo. Ah, isso eu também faço. Aí Jesus fala, que bom, então agora vende o que você tem e me segue. O que aconteceu? Jesus para um lado e esse jovem para o outro. E aí Jesus aqui nesse versículo diz, Jesus dizia a todos, discípulos, vocês querem ir embora? Eu chamei, eu fiz minha parte, né? Eu falei que para vocês me seguirem. Eu dei um chamado para vocês. Vocês querem? Porque tem um outro texto da palavra de Deus que muitas pessoas estavam comentando como Jesus era. Se tivesse Facebook naquela época, hein? Como iam malhar Jesus, né? Mas aí Jesus, ele era tão realista e falava assim, olha, um monte de gente foi embora. E vocês? Aí quando Pedro fala, não, calma. Para onde nós iremos? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não tem para onde ir, Jesus. Numa outra ocasião, né? Estavam falando de Jesus e ele falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pode falar, eu aguento. E aí eles falam, olha, tu és o Deus vivo, o Filho de Deus. Então, quando Jesus fala assim, olha, disse a todos, qualquer um, discípulos, vocês querem abandonar a missão? Vocês querem virar as costas? Então, foi bom conhecer vocês, mas eu tenho uma missão. E aí Jesus fala assim, se alguém quiser, ele não pôs nenhuma arma de fogo, né? Dizendo, ó, você tem que me seguir. Não, se alguém quiser. É essa manhã que ele fala para nós, se alguém quiser. Se você quiser, então você tem alguns passos a fazer, né? Qual é? Negar a si mesmo, o meu eu, a minha vaidade, o meu ego, os meus pecados, negar-se a si mesmo, se arrepender. Quem está lendo a Bíblia, né, naquela campanha que nós estamos fazendo dela de um ano, a gente acabou de ler Isaías, e entramos em Jeremias e agora Ezequiel. Eu estava comentando com a Juliana, irmãos, o povo de Deus não queria saber de nada, longe de Deus, assim, a quilômetros. Eles queriam olhar para um biguinho deles. Mas aí Deus levantava um profeta, né? E declarava profecias contra as outras nações e inclusive contra Israel. Cativeiro, na maioria das vezes. E aí Jesus diz, né? Se alguém quiser vir após mim, negue-se. Você tem que se negar, filhão. Você tem que falar, Deus, me perdoa, eu me arrependo, porque ontem eu menti, ontem eu me prostituí, ontem eu adulterei, ontem eu roubei. Alguém pode dizer isso? Tem que se negar, pedir perdão, se arrepender. Hoje em dia, quando você fala de pecado, de arrependimento na igreja, as pessoas não gostam da mensagem, falam, vou para uma igreja mais legal. Então vai, fique à vontade. Porque hoje tem que ser só mensagem que agrada, né? Que passa assim a mãozinha, né? Na cabeça, no coração. Ai, que fofo foi hoje. Que maravilha, nossa. Estou saindo tão leve, sem se arrepender de pecado. Está mais pesado e mais no fundo do poço do que imagina.
E a palavra é essa: negue-se a si mesmo, se arrependa, mude o curso. Se o Espírito Santo tocar no teu coração, então muda, não continua alimentando aquilo. E aí, né, eu já avancei no meu horário, misericórdia, vamos passar rápido esse horário. Orar igual José: Senhor, para o sol, para o horário. Mas aí, ele diz, né, tome a sua cruz diariamente. Diariamente, irmãos, tomar a sua cruz. Por favor, se você tem esse hábito de falar: eu atirei pedra na cruz, não fala isso. Porque a cruz é o maior símbolo de salvação que a humanidade pode ter. Sei que a gente, né, fala por força de expressão, mas não fale isso. Porque Jesus fala assim: tome a sua cruz. É pesada às vezes. Por exemplo, para você se lembrar, quando Jesus estava lá carregando a cruz dele, estava lá carregando, né? Estava difícil. Puxa, já tinham machucado ele, já tinham, né, feito várias coisas com ele. E aí colocaram quem? Simão, para carregar a cruz de Jesus. Olha só. Às vezes a cruz que nós carregamos, às vezes ela se torna literalmente pesada. Mas uma coisa que é bem interessante, não vou pedir para você abrir por causa do nosso tempo, mas uma coisa interessante que eu queria falar no teu coração é assim, que naquele texto, para referência, se você quiser, né? Naquele texto de Lucas capítulo 23, verso 26, eu vou ler, vai, me perdoa. Mas diz assim: enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando no campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo, escute isso, fazendo ele carregar atrás de Jesus. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu espero que você entenda o que eu entendi. Quando eu li esse versículo com esse olhar, aonde é que Jesus estava, a sua posição relacionada a Simão? Aonde? Na frente. Na frente. Por mais, escute isso, por mais que a cruz esteja pesada, ele sempre estará à sua frente. Por mais que difícil seja a sua vida, Jesus sempre estará à frente. Sabe por quê? Ele é a nossa referência. Ser como igual a Jesus. Ser igual a Jesus. Seguir os passos de Jesus. Para concluir, agora concluindo mesmo, tá? Diz aqui: e siga-me. Olha que palavrinha tão pequena, né? Mas que tem uma profundidade tão grande. Seguir não é fácil não, gente. Siga-me. Esse é o convite de Jesus. Essa é a posição que Jesus quer. É isso que Ele deseja de mim, de você. Que a gente siga Ele. Então eu queria convidar você a orar. E nessa manhã a gente fala: Deus, o que eu preciso, né, fazer? O pastor pregou, ministrou, mas o que eu preciso fazer? Me dá clareza, Senhor. Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. E eu quero dizer para você algumas palavras, enquanto você está de cabeça baixa, enquanto você ora, enquanto você está pensando em alguma coisa relacionada a isso. Tenho 3 coisas para fazer para você. O que é que a gente precisa, né? Como Jesus mesmo disse, negar. Quais são os pecados que a igreja, você, precisa pedir perdão? Você olhando hoje, né, na sua vida, nessa semana: oh Deus, eu
não devia ter falado, não devia ter feito, não devia ter agido, não devia ter olhado, não devia ter pegado. O que é que você precisa negar nesta manhã? Negue o pecado na sua vida. Se arrependa. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de Jesus. Tome a sua cruz. Mas saiba que Jesus vai estar sempre à frente quando ela estiver pesada. De repente, para você está pesada nessa manhã. Pastor, está difícil. É uma luta atrás da outra. Mas eu quero dizer que Jesus disse: vinde a mim, todos que estão cansados. Receba essa palavra. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas você precisa continuar carregando a sua cruz diariamente. Não solte ela, não abandone ela, porque Jesus está à sua frente para te fortalecer nesta manhã. E siga Jesus, que é a melhor coisa que nós poderíamos fazer, que é continuar seguindo Jesus. Dizer como Pedro certa vez: não há outro. Nós não temos para onde ir, porque só Jesus tem palavras de vida eterna. Então continua firme, irmão, irmã, igreja. Continua firme, jovem, adulto, idoso, casal, solteiro, todos que estão aqui. Continue firme, carregando a sua cruz, negando-se a si mesmo todos os dias e seguindo a Jesus, porque esta é a vontade do Pai. Vamos ficar de pé, irmãos, para orar, encerrar. Querido Deus e Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, em Tua presença aqui estamos. Agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela Tua palavra. E nós cremos que algo especial o Senhor falou em cada coração nesta manhã. Mas a partir de mim, Senhor, quero ministrar aqui para a Tua igreja. Perdoa os nossos pecados, o nosso eu, a nossa vaidade, o nosso ego, a nossa arrogância, os nossos pecados, Deus, ocultos, escondidos. Perdoa-nos, Senhor, que haja arrependimento no nosso coração, na minha vida, na vida dos meus irmãos, desta igreja. Perdoa, Senhor, os nossos erros, nossas palavras, aonde nós colocamos os nossos olhos, aquilo que nós pegamos, aonde os nossos pés pisaram, ambiente que o Senhor não quer que a gente esteja. Enfim, ó Deus, cada um tem um contexto, uma realidade, uma história, mas cada um olhando para si mesmo nesta manhã, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros, Deus, e nós não queremos fazer coisas que te desagradam. Nós queremos carregar a nossa cruz, às vezes que ainda é difícil, pesada muitas vezes, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco, assim como o Senhor esteve ali na vida de Simão, ele carregando aquela cruz e o Senhor estava à frente. Aquilo era uma referência, e que Jesus seja sempre a nossa referência, que possamos expressar as mesmas palavras de Paulo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O Senhor nos capacite para isso. Somos tão falhos, mas eu creio que através do Espírito Santo o Senhor pode nos ajudar, que nós possamos também seguir a Jesus com firmeza, que nada venha nos abalar, nada venha nos afastar da Tua presença. Sim, ó Deus, que nós possamos seguir Jesus passo a passo, dia após dia, 24 horas do nosso dia, 7 dias da semana, 30 ou 31 dias do mês, 365 dias do ano, ou quanto durar a nossa vida, que nós possamos seguir a Jesus, porque esse é o meu e o seu chamado. Siga-me. Então, nós não queremos desprezar esse chamado de Jesus na nossa vida. Obrigado, Deus, por essa manhã. Abençoa o Teu povo que está aqui. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta suas mãos aos céus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. E antes de você sair ou ficar na EBD,
Dá um abraço aí quem está do seu lado, cumprimenta, dizendo um ótimo domingo para todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.